Você já suspeitou que aquele peso sufocante na sua consciência, aquele metrônomo interno implacável, clicando seu julgamento contra cada um dos seus desejos instintivos, não é a voz de uma bússola moral divina, nem o eco de uma justiça cósmica, mas é, na realidade, o tecido cicatricial purulento de uma doença psicológica criada nas masmorras úmidas da história humana? Confrontar verdadeiramente a genealogia da moral de Friedrich Nietzsche é abandonar a segurança do assento de espectador na grande casa de ópera da civilização ocidental. É descer voluntariamente ao fosso da orquestra, onde os músicos estão sangrando, os instrumentos são armas de guerra, e o regente é um louco rasgando a partitura sagrada da bondade em pedaços. Não lhes falo hoje meramente como um cronista de ideias empoeiradas, mas como um homem que passou a vida habitando as colunatas ensolaradas e geométricas da Academia de Platão. Passei décadas reverenciando as formas, o bem eterno e as harmonias racionais da ordem apolínea. Eu adorei o tom maior. Mas ninguém pode permanecer um estudante sério da condição humana, sem eventualmente encarar a tempestade dionisíaca que Nietzsche desencadeou. Ele é o trítono, o diabolos em música, o intervalo proibido que os teóricos medievais tentaram banir, porque vibrava com a fricção aterrorizante da própria realidade. Você está aqui porque suspeita que a melodia da sua vida foi composta por outra pessoa. Alguém fraco, alguém ressentido, alguém que temia o trovão dos tambores, e por isso baniu a percussão da sinfonia da alma. Você está certo. E este livro é o diagnóstico da sua surdez. Precisamos limpar o ar do fedor do igualitarismo moderno e da fragilidade trêmula do discurso atual, antes de prosseguirmos. Este texto é uma obra-prima, não porque valida as sensibilidades da era presente, mas porque as estripa. Nietzsche atua aqui não apenas como filósofo, mas como filólogo e psicólogo da mais alta e perigosa ordem. Ele trata os valores não como verdades metafísicas flutuando no éter, mas como sintomas fisiológicos. Ele escuta o batimento cardíaco dos conceitos. Ele coloca seu estetoscópio no peito da cultura ocidental e pergunta: este valor acelera o fluxo sanguíneo ou o retarda? Este ditame moral afirma o crescendo da vida ou é um decrescendo para o nada? Para entender a genealogia, você deve compreender que por 2000 anos você foi ensinado a adorar o vírus e desprezar o sistema imunológico. A obra está estruturada em 3 dissertações, mas devemos ouvi-las como 3 movimentos em um concerto para o martelo e o ídolo. O primeiro movimento ataca o acorde fundamental e demolidor de toda a obra. A distinção entre bom e mal, gut und böse, e bom e ruim, gut und schlecht. Você, em sua complacência moderna, provavelmente assume que esses pares são sinônimos. Você foi treinado para acreditar que o bom é uma entidade estática e negociável, uma semibreve dourada suspensa no céu. E seu oposto é o mal do egoísmo, da dominação e da crueldade. Nietzsche, engajando-se em uma escavação filológica brilhante e impiedosa, revela que isso é uma mentira histórica de proporções massivas. Ele escava a etimologia da linguagem, a arqueologia da boca. Ele traça as raízes das palavras para bom através das línguas, alemão, grego, latim, gaélico, e encontra um padrão singular e inegável. No mundo arcaico, nos tempos dos heróis homéricos, dos patrícios romanos e dos chefes germânicos, a palavra bom, bonus, gut, não significava caridoso, altruísta ou gentil. Significava nobre, significava aristocrático. Era uma autoafirmação dos senhores. Os bons eram os poderosos, os belos, os felizes, os verazes, os guerreiros. Eles olhavam para si mesmos, para sua vitalidade transbordante, e diziam sim. Eles não olhavam para um deus ou para um vizinho em busca de validação. Sua moralidade era um acorde maior, tocado alto, ressoando do peito. Em contraste, o ruim, schlecht, significava simplesmente comum, plebeu, baixo, simples. Era a poeira sob as rodas da carruagem. Não era uma condenação moral envolvendo o fogo do inferno. Era uma descrição de posição.
A águia não odeia o cordeiro. A águia mal nota o cordeiro, exceto como sustento. Não há malícia na fome do predador, apenas o ritmo puro e sem culpa da natureza. Este é o pathos da distância, o sentimento de elevação que os fortes sentem sobre os fracos, que é o pré-requisito para toda a criação de valores. A catástrofe, a dissonância que atormentaria a mente ocidental por milênios, chegou com a casta sacerdotal. Aqui, o historiador deve ser implacavelmente preciso. Nietzsche identifica a classe sacerdotal do mundo antigo, não apenas como inimigos políticos, mas como os inimigos mais maus, porque são os mais impotentes. Derrotados militarmente pelos romanos, esmagados pela força física da casta guerreira aristocrática, os sacerdotes não podiam revidar com a espada. Sua impotência física fez com que seu ódio crescesse em algo monstruoso e espiritual. Eles inventaram a arma mais perigosa da história humana, o ressentimento. O ressentimento não é mera raiva. A raiva é ativa. Ela descarrega. O ressentimento é um revirar ácido e específico da alma. É o ódio que os fracos sentem pelos fortes, um ódio que não pode ser agido, e, portanto, volta-se para dentro, fermentando, envenenando o recipiente que o contém. Como os fracos não podiam conquistar os fortes nesta realidade, eles inverteram o sistema de valores. Eles compuseram uma nova partitura. Eles engajaram-se em uma transvaloração de todos os valores. De repente, tudo o que era aristocrático, poder, saúde, beleza, dominação sexual, orgulho, a besta loira, que jaz no núcleo de todas as raças nobres, foi rebatizado como mal, buzzy. E tudo o que caracterizava os fracos, humildade, obediência, pobreza, castidade, submissão, a incapacidade de se vingar, foi batizado como bom. Esta foi a revolta dos escravos na moral. Foi um golpe de gênio estratégico. Convenceu o leão de que era pecaminoso ser um leão. Convenceu o predador de que, para ser bom, ele deveria se tornar um animal de pasto. O mundo moderno, com sua obsessão pelo vitimismo, sua glorificação dos marginalizados, sua suspeita instintiva de excelência e poder, é o herdeiro direto dessa vingança antiga. Estamos vivendo no eco daquela marcha fúnebre em tom menor. O homem bom de hoje é inofensivo, domesticado, um castrado que se orgulha de sua falta de garras. Nietzsche nos pede para cheirar o ar nesta sala. Não cheira a hospital? Não cheira a ar viciado, vitalidade reprimida e a grandeza úmida da igreja? Este é o triunfo do escravo. À medida que transitamos para o segundo movimento, o andamento muda do alegro sociológico para um largo triturante e brutal. Nietzsche volta seu olhar para o interior, para a construção da consciência e da má consciência. Ele propõe uma questão que corta até o osso. Como o homem, um animal errante, esquecido e instintivo, tornou-se uma criatura capaz de fazer promessas? Como adquirimos uma memória? Preferimos pensar em nossa consciência como uma centelha divina, um guia gentil implantado por um criador benevolente. Nietzsche nos arrasta para a câmara de tortura da pré-história, para nos mostrar seu verdadeiro nascimento. Se algo deve permanecer na memória, deve ser queimado nela. Apenas o que nunca cessa de doer permanece na memória. A história da responsabilidade humana está escrita em sangue. As mnemotécnicas do passado não eram livros didáticos, eram esfolamento, queima, apedrejamento e a roda de tortura. O homem teve que ser torturado por milhares de anos antes que pudesse se lembrar de pagar suas dívidas, antes que pudesse se lembrar de seguir a regra. A previsibilidade do comportamento humano, que chamamos de civilização, é o resultado de um processo milenar de quebra do animal selvagem dentro de nós. Mas o mecanismo específico da má consciência requer um olhar mais atento às raízes linguísticas. Nietzsche aponta a sombria relação linguística alemã entre Schuld, culpa, e Schulden, dívidas. O conceito moral fundamental não é pecado, mas dívida. Nas sociedades mais antigas e primitivas, havia uma relação credor-devedor. Se você não pagasse sua dívida, o credor tinha o direito de exigir o pagamento na forma de sua carne. Ele podia cortar uma tira do seu corpo. E por que isso satisfazia o credor?
porque fazer alguém sofrer era um prazer. Era uma festividade. Não devemos desviar o olhar disso. Nietzsche argumenta que a crueldade é um ingrediente fundamental e festivo na história da alegria humana. Ver os outros sofrerem faz bem. Fazer os outros sofrerem faz ainda melhor. Esta é uma verdade dura que o sentimentalista moderno tenta enterrar, mas a história de nossas punições a comprova. Então, como isso se transformou na má consciência? Aqui, Nietzsche oferece uma teoria de percepção fisiológica de tirar o fôlego. Quando os humanos se encontraram fechados dentro das paredes da sociedade e da paz, muitas vezes estabelecidas não por um contrato social, mas pela conquista violenta de um bando de bestas loiras de rapina, uma raça de senhores colocando suas patas terríveis sobre uma população, seus instintos não desapareceram simplesmente. A vontade de poder, o desejo de caçar, de conquistar, de liberar agressão, essas são constantes biológicas, tão reais quanto o batimento cardíaco. Quando o Estado e suas leis proibiram a expressão externa desses instintos, quando o homem selvagem foi colocado em uma jaula, esses instintos voltaram-se para trás. Restringido de descarregar para fora, o impulso agressivo voltou-se contra o próprio eu. Esta é a origem da alma. A alma é o estômago do ser que ataca a si mesmo. Começamos a nos torturar porque não podíamos mais torturar os outros. Desenvolvemos um inquisidor interno. Cada vez que você inibe um impulso natural, cada vez que engole sua raiva, cada vez que sufoca sua luxúria por decoro, você está alimentando esse parasita interno. Você é o artista do seu próprio sofrimento, esculpindo padrões de filigrana de culpa em sua própria psique. O gênio religioso, especificamente a conceptualização cristã, pegou essa matéria-prima de autotortura fisiológica e deu-lhe um nome metafísico: pecado. Eles interpretaram esse sofrimento animal como uma dívida devida a Deus, e não qualquer dívida, mas uma dívida infinita. Nos dias politeístas da Grécia, os deuses eram como humanos, mesquinhos, ciumentos, muitas vezes imorais. Eles assumiam a culpa pela loucura humana. Um deus deve ter me cegado, diria o herói grego, absolvendo-se da responsabilidade total. Mas o Deus monoteísta é um Deus de santidade absoluta. Estar diante dele é ser inerentemente indigno. Nietzsche descreve o golpe de gênio do cristianismo. Deus sacrificando a si mesmo pela culpa do homem. Deus, o Filho, pagando a dívida a Deus, o Pai. Um credor que se sacrifica pelo seu devedor, apenas para fazer o devedor sentir-se ainda mais eternamente vinculado. É uma armadilha de amor e tortura tão requintada que cria um ciclo de feedback psicológico do qual não há escapatória. A má consciência torna-se a frequência dominante da mente ocidental, um ruído de microfonia estridente que abafa todo o silêncio. Nós somos os animais que aprenderam a odiar a si mesmos, e chamamos esse auto-ódio de moralidade. Então chega o terceiro movimento, a dissertação sobre os ideais ascéticos. É aqui que Nietzsche volta seu olhar crítico sobre sua própria espécie. Os filósofos, os estudiosos, os artistas, especificamente Wagner. Ele pergunta: qual é o significado dessa tendência universal de negar o mundo? Por que o sacerdote, o filósofo e o cientista parecem convergir na ideia de que o mundo real está em outro lugar? O ideal ascético é a crença de que a autonegação é uma virtude. É a adoração do jejum, da castidade, do silêncio, da rejeição dos sentidos. Nietzsche argumenta que isso não é um erro aleatório, mas uma estratégia de sobrevivência para uma forma de vida degenerescente. O animal doente, o homem, precisa de uma razão para sofrer. O sofrimento em si não é o problema. O problema é a falta de sentido do sofrimento. A vontade humana não pode tolerar um vazio. Preferiríamos querer o nada a não querer nada. O sacerdote ascético fornece a resposta para a pergunta gritante: por que eu sofro? Ele diz: você sofre porque é culpado. Você sofre por causa dos seus pecados. Essa explicação, por mais tóxica que seja, salvou a vontade. Deu ao homem uma narrativa. Permitiu-lhe suportar.
Organizou a cacofonia da dor em uma melodia coerente, embora trágica. Utilizou o poder explosivo do ressentiment, mas o direcionou de volta ao sofredor. Você é a causa da sua própria dor. Mas Nietzsche nos adverte. Não pensem que a ciência moderna ou o ateísmo são a cura. Esta é sua crítica mais devastadora para o intelectual secular moderno. Ele argumenta que a ciência não é o oposto do ideal ascético, é sua forma mais recente e rigorosa. A ciência também adora a verdade às custas da vida. A ciência também exige a supressão da emoção, do pessoal, da ilusão. Ela busca despir o mundo de seu véu. Mas e se a vida precisar do véu? E se a ilusão for necessária para a saúde? Nietzsche introduz aqui seu conceito de perspectivismo. Não há visão do olho de Deus. Não há olho de vidro objetivo. Há apenas um ver perspectiva. Apenas um conhecer perspectiva. Eliminar a vontade e as emoções não é alcançar a objetividade. É castrar o intelecto. Nós, os buscadores da verdade, somos os últimos dos ascetas. Matamos Deus, mas ainda adoramos o trono vazio da verdade absoluta. Ainda prestamos homenagem à ideia platônica de que o real é mais importante do que o sentido. A prosa de Nietzsche nesta obra age como um estimulante. Não foi feita para ser lida passivamente. Requer um ouvinte com ouvido absoluto, alguém que possa ouvir o sarcasmo, a agonia e o riso triunfante intercalados no texto. Ele está zombando da solenidade dos acadêmicos, enquanto é mais rigoroso do que qualquer um deles. Ele é o timpanista que percebe que a sinfonia se tornou um requiem e decide improvisar uma marcha de guerra. Por que esta é uma obra-prima? Porque é o único livro de filosofia que não tenta torná-lo uma pessoa melhor, no senso convencional. Ele tenta torná-lo uma pessoa inteira. Ele exige que você reintegre a besta. Ele exige que você reconheça o porão da sua psique, onde vivem os monstros, e perceba que esses monstros são os motores da sua vitalidade. Negá-los é castrar seu espírito. O indivíduo soberano, aquela figura que ele esboça brevemente na segunda dissertação, não é um rebelde comum, mas o fruto mais maduro de todo o processo de civilização. O homem que se tornou livre novamente. O homem que tem o direito de fazer promessas porque tem o poder de mantê-las, não porque teme a lei. O mundo moderno é uma conspiração dos fracos para se protegerem dos fortes. Vemos isso em nossas leis, nossas escolas, nossas burocracias, nosso discurso político. Patologizamos a masculinidade, medicamos a intensidade, rotulamos a ambição como toxicidade. Temos pavor da hierarquia. Queremos que todos toquem a mesma nota morna, que se misturem em uma harmonia cinzenta de mediocridade. Nietzsche olha para isso e ri com o riso de um Deus que vê o absurdo das formigas. Ele nos desafia. Podemos ser diferentes? Podemos suportar a prerrogativa dos fortes? A genealogia serve como um espelho que reflete não o seu rosto, mas o seu sistema nervoso. Ela expõe os fios do ressentimento que puxam os membros das suas marionetes. Quando você ler a passagem sobre as tarântulas, os pregadores da igualdade que espalham o veneno da vingança, você recuará, porque reconhecerá as marcas de mordida na sua própria pele, ou talvez o veneno nas suas próprias presas. Você verá que sua justiça é frequentemente apenas uma sede sublimada de vingança. Devemos também apreciar a pura bravata estilística da obra. Nietzsche não escreve no estilo seco e constipado de Kant, nem na maquinaria sistemática e trituradora de Hegel. Ele escreve em aforismos, em raios, em explosões líricas. Ele sabe que uma verdade filosófica não é provada, é seduzida. Ele seduz o leitor para o território perigoso do além do bem e do mal. Ele usa a terminologia da fisiologia e da medicina para diagnosticar a cultura. Ele fala de envenenamento do sangue, de febre, de convalescença. Ele trata a cultura como um corpo que pode estar saudável ou doente. E agora, ele argumenta: somos terminais. Mas, e esta é a modulação crucial no final da peça, Nietzsche não é um nihilista no sentido coloquial. Ele não destrói por causa dos escombros. Ele destrói para limpar o terreno para uma nova construção.
Ele limpa a floresta da madeira podre da moralidade cristã, para que algo novo possa crescer. Ele gesticula em direção ao homem do futuro, o anticristo e antinihilista, aquele que nos redimirá da maldição do ideal. Ele clama por uma grande saúde, uma saúde que não se tem apenas, mas que se adquire continuamente, e se deve adquirir, porque se a entrega repetidamente. Ler Genealogia da Moral é receber um violino e a ordem de tocar um solo, enquanto a sala de concerto queima ao seu redor. Isso força você a perguntar: minha moralidade é minha? Ou é apenas o medo internalizado dos meus ancestrais? Sou bom, ou sou apenas inofensivo? A beleza da obra reside em sua crueldade. Ela corta a gangrena da piedade. A piedade, para Nietzsche, é um parasita depressivo. Ela multiplica o sofrimento. Se eu tenho piedade de você, assumo a sua dor. E agora, há duas pessoas sofrendo onde havia apenas uma. É um vazamento de energia vital. O espírito nobre ajuda o infeliz não por piedade, mas por um transbordamento de poder. Assim como o sol dá luz, não porque quer ser caridoso, mas porque é uma estrela em chamas que não pode deixar de brilhar. Devemos aprender a ser estrelas novamente, em vez de buracos negros sugando a luz dos outros através da gravidade de nossas mágoas. Como historiador que viu impérios ascenderem e caírem, digo a vocês que as civilizações morrem quando perdem a capacidade de serem cruéis, não com os outros, mas consigo mesmas. Quando perdem a capacidade de podar os galhos mortos. Quando se tornam tão obcecadas pela segurança que proíbem o perigo. Nietzsche é o antídoto para essa estagnação. Ele é o vento frio das altas montanhas. Corta a pele, sim. Congela os pulmões, sim. Mas é puro. É o ar que apenas os fortes podem respirar. Então, quando você pegar este livro, não espere um tutorial. Espere um julgamento. Espere ser ofendido. Se você não ficar ofendido, não o está lendo corretamente. Espere sentir o chão tremer sob seus pés. Nietzsche puxa o tapete sob o próprio conceito de verdade, deixando-o suspenso em um vazio de sua própria criação. E nesse vazio, ele deixa você com o desafio mais aterrorizante que um ser humano pode enfrentar. O desafio de se tornar quem você é. A maioria das pessoas recuará. Elas correrão de volta para o abrigo do rebanho. Elas taparão os ouvidos para a dissonância e cantarolarão a canção de ninar do sacerdócio. Elas abraçarão sua bondade, que é realmente apenas sua domesticação. Mas para os poucos, para os raros, para aqueles com música no sangue, este livro é o diapasão para uma nova vida. É o chamado para pegar o martelo e golpear os ídolos, para ouvir o som oco e dançar sobre os cacos. A genealogia é uma obra-prima porque está viva. Ela sangra, ela grita, ela ri. É a defesa mais profunda da vida já escrita, disfarçada de ataque à moralidade. Ela pede que você pare de se desculpar por sua existência. Ela pede que você pare de pagar uma dívida que nunca contraiu. Ela pede que você saia da sombra da cruz para a luz do sol do meio-dia. A questão não é se Nietzsche está certo. A questão é se você pode sobreviver a ele. Você está preparado para aprender que sua compaixão é meramente uma máscara para sua impotência? Você está pronto para ouvir que sua justiça é meramente uma vingança sublimada? Se você pode suportar essa dissonância, se você pode deixar essa sinfonia discordante lavar você e ainda permanecer de pé, então, e somente então, você está pronto para a filosofia. Não a filosofia da sala de aula, mas a filosofia do martelo. A abertura terminou. A cortina está subindo. O palco está vazio esperando por você. Você vai entrar nele?